Olá, seja muito bem-vindo aqui à introdução do nosso treinamento de máquinas pesadas, falando especificamente da escavadeira, um equipamento hidráulico que consiste numa máquina voltada para execução, escavação, abertura de valas, regularização de leitos e margens de rios, canais, portos, remoção de materiais, mineração e realização de trabalhos de taludes, provavelmente em estradas, né? Os serviços de escavação utilizando aí a escavadeira ou a retroescavadeira, né, visam a retirada de solo de um dado terreno a fim de atingir aí a profundidade ou a cota necessária de uma determinada construção, né? É diferente geralmente dos equipamentos ou das atividades de terraplenagem, né, uma vez que estes envolvem, além do próprio desmonte ou escavação, as etapas também de transporte e aterro com os materiais aí a serem utilizados ou removidos, né? Quais são as atividades, então, professor, que nós podemos executar especificamente com a nossa escavadeira do tipo hidráulica, né? Remoção de solo, abertura de valas, desmantamento, quero dizer, né, superficial e limpeza de terrenos, raspagem de vegetação também superficial, demolição, abertura de túneis, dragagens, içamento de peças e materiais e também carregamento de caminhões basculantes nas nossas atividades e nas nossas obras, né? Nos serviços de escavação devem ser observadas sempre as seguintes características: a quantidade de solo a ser removido, né? A localização da escavação que você irá realizar, o tipo de solo a ser escavado para você conhecer aí as características e as particularidades de cada tipo de solo, o destino dado ao material que será retirado aí, né, durante a execução da sua obra, durante a sua atividade, e o tipo de transporte também que será utilizado. Na grande maioria das vezes, né, os caminhões basculantes é que farão aí essa atividade do transporte e nós falaremos sobre isso também aí no decorrer do nosso treinamento. Então, a partir dessas observações importantes, se pode dimensionar o tipo ou o modelo de escavadeira hidráulica ideal, né, para que você possa ter uma melhor produtividade durante a execução da tua obra, né, e também o menor custo no serviço a ser realizado, ou seja, ampliando aí a sua margem também de resultados financeiros, né, e evitando também os gastos desnecessários durante aí a execução da sua obra. Por isso, todas essas características peculiares que eu falei aqui deverão fazer parte do seu planejamento de trabalho para que você não tenha surpresas, né, no decorrer, no andamento e também no orçamento aí da sua obra. Quais são os tipos de obras que geralmente vão fazer aí a utilização da escavadeira do tipo hidráulica, né? Atividades relacionadas aí ao metrô, rodovias, ferrovias, aeroportos, canais, barragens, atividades de demolições de uma forma geral, redes coletoras de água e de esgoto, construção de gasodutos, atividades de construção civil, como por exemplo construções de piscinas, construções de garagens de grande porte, né? Atividades relacionadas também a reflorestamento, para se ganhar mais tempo, né, na agilidade da execução da atividade aí do reflorestamento, né? Então agora eu vou fazer a apresentação para você da nossa escavadeira hidráulica, né? Uma máquina que escava e coloca o produto da escavação dentro dos veículos de transporte ou também deposita este material em um outro local, pré-determinado aí pelo planejamento da obra ou da execução do serviço que você está fazendo, né? E quais são os tipos de escavadeira que nós podemos citar para esses tipos de atividades que eu comentei aqui com vocês agora aqui no começo da nossa aula?
A escavadeira no segmento da construção civil e pesada é uma máquina que ela vem sendo cada vez mais utilizada nas obras devido à sua capacidade de produção, bem como também a sua versatilidade pela execução das suas atividades em diversos tipos de solos e também diversos tipos de materiais. Um outro aspecto muito relevante, né, que nós precisamos tratar aqui, que será tratado inclusive no seu treinamento, consiste no elevado número de implementos, ou seja, acessórios que podem ser aí adaptados à sua estrutura, à estrutura da sua máquina, proporcionando assim uma maior produtividade na execução das suas tarefas e nas suas atividades do dia a dia. Então, é importante que você conheça ao máximo os detalhes da sua operação para que você possa realmente utilizar o equipamento adequado e também as ferramentas adequadas para que você tenha aí uma melhor produtividade, né? Vamos falar aqui agora então, por exemplo, de um modelo de escavadeira de arrasto que nós falamos, né? Que é o modelo Dragline, ou seja, que possui aí uma pá de arrasto para arrastar aí os materiais durante a sua atividade de escavação. Então, é uma escavadeira cujo dispositivo de ataque, vamos dizer assim, é uma caçamba de forma alongada e achatada, que tem uma borda inferior munida de dentes que trabalham suspensos, né, de uma lança por meio de cabos que lançam e puxam, ou seja, enchendo-se, né, ao ser arrastado no terreno, retirando aí o material durante a execução da sua atividade. Esta escavadeira, ela é um modelo próprio, né, para serviços geralmente de limpeza de canais e lagos. Ela se locomove, por exemplo, sobre uma esteira com propulsão gerada através de um motor a diesel de grande potência, né, alcançando aí uma escavação de até 25 metros e uma profundidade de até 30 metros de distância, né? Então eu vou pedir para ser projetada aqui, provavelmente logo após aqui essa apresentação, uma foto, justamente para você conhecer aí este nosso modelo. Então eu vou me posicionar aqui um pouquinho mais para o lado, para que você possa realmente verificar a foto e a imagem reconhecendo aí o seu equipamento. Então as escavadeiras do tipo Dragline, que são movidas por cabo de aço, ela foi referência, né, para muitas atividades hidráulicas durante a execução de muitas obras que são feitas hoje no dia a dia, em grandes obras e também em grandes construções, né? Esse foi o nosso primeiro modelo apresentado. Agora vamos falar um pouquinho também da escavadeira com pá frontal ou shovel, né, que são normalmente utilizadas em taludes para realização de cortes e escavações, aonde a sua concha, né, ela movimenta-se para baixo, né, e para cima, sendo articulada em um braço móvel, né, acionada por um cilindro hidráulico, né? Então, vou mais uma vez me posicionar um pouquinho mais ao lado aqui, para que você possa ver a imagem, a foto, identificando esse tipo de escavadeira, né? Muito utilizada aí para as atividades relacionadas aí a cortes de taludes, né? Utilizadas para escavação em locais onde você tem aí a presença de taludes, né? Temos também a escavadeira com concha de mandíbulas, ou chamada também de clamshell, né? Trata-se de uma concha suspensa por um cabo vertical, que é usado geralmente em valas que estejam escoradas, né? O formato dessa mandíbula, ou seja, do clam, que se fecha geralmente em forma de uma concha, né? Que nós chamamos de shell, por isso esse nome dado a mesma, clamshell, né? Esse tipo de concha trabalha geralmente por gravidade,
Quando suspensa no alto da torre, a concha ela é mantida aberta no momento em que ela é destravada e logo após o instante do choque com o material a ser escavado, ela passa a se fechar quando puxado para cima, né? E isso faz com que o clamshell literalmente morda o solo e faça ali a retirada do mesmo durante a execução da sua atividade. Então, essas são algumas das características e mais uma vez vou me posicionar aqui um pouquinho ao lado e fazer para você, nosso aluno, a projeção das imagens para você conhecer aí as características específicas, né, e se familiarizar um pouquinho mais com esse tipo de modelo clamshell bucket, né, vamos dizer assim. Agora, vamos adentrar um pouquinho falando das características principais das nossas escavadeiras, né? Tratando um pouco aí do nosso mercado brasileiro. No mercado brasileiro, a gente encontra aí as principais marcas de escavadeiras hidráulicas que são produzidas no mundo, né? O Brasil possui aí vários fabricantes que são inclusive exportadores desse tipo de máquinas para o mundo todo, né, porque nós temos aí muitos locais, muitas áreas, né, muitas obras praticamente acontecendo simultaneamente. Na sua apostila, inclusive, a gente irá apresentar aí alguns componentes e algumas características genéricas que são comuns nos principais fabricantes e modelos que são comercializados e fabricados no nosso país. Por isso, não se atenha apenas àquilo que você está vendo aqui nesta aula visual, né? Consulte também lá a sua apostila, verifique, né, todos os detalhes, faça uma leitura aprofundada também para que você se torne realmente ainda mais especialista no assunto, né, que nós estamos tratando aqui. Até porque logo após também essas aulas você precisará, né, fazer aí um questionário de avaliação de proficiência para comprovar realmente o seu conhecimento relacionado aqui aos assuntos que nós estamos falando, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre os principais componentes da nossa máquina, né? Então nós temos primeiramente o cilindro do penetrador, né? Nós temos em segundo plano o braço, em terceiro plano o distribuidor rotativo, em quarto o redutor de giro, em quinto, né, o reservatório de combustível do nosso equipamento, né? Em sexto, o reservatório do óleo hidráulico do nosso equipamento para fazer aí toda a parte hidráulica de movimentação e lubrificação, né? O sistema de distribuição, o sistema de silenciamento do equipamento, a bomba hidráulica, o motor térmico, o contrapeso, que é muito importante para fornecer aí equilíbrio no nosso equipamento durante a execução da atividade, né, do ponto de vista de física, o motor térmico, o contrapeso, como eu já havia falado, o radiador, né, para fazer aí a parte de arrefecimento do nosso sistema, o redutor de translação, né, e também o carrelo. A bateria, o rolete superior, o rolete inferior, os filtros de ar, os tensores, a roda guia, a esteira, a cabina onde fica o operador, o cilindro do braço, a caçamba, os tirantes da caçamba A, os tirantes da caçamba B, o cilindro da caçamba, o braço penetrador, né? Então vejam que existem vários componentes e vários dispositivos no nosso equipamento para que você possa aí se familiarizar com cada um deles que nós falaremos aí no decorrer do nosso treinamento. E vou fazer aqui, né, a solicitação da projeção da imagem com cada um desses detalhes, destas partes do equipamento, para que você possa também conhecer visualmente. E, como eu já falei anteriormente, né, não se atenha apenas aqui no vídeo, mas verifique também cada uma dessas partes no desenho que está lá na sua apostila, né, do seu treinamento, disponível aí na sua plataforma, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre o compartimento do operador, né? As escavadeiras comercializadas no Brasil, principalmente, elas são dotadas de cabines climatizadas, né, proporcionando para o operador uma qualidade de silêncio, um conforto satisfatório para que ele possa realmente executar a sua atividade de forma confortável, né? Sabendo que trabalhar com conforto, no final de um dia você consegue
produzir muito mais resultados, né? Isso é comprovadamente, isso é comprovado aí através das estatísticas, né? Então, para assegurar realmente uma alta produtividade durante um longo dia de trabalho, né? Os interruptores do próprio ar-condicionado e dos acessórios são convenientemente, né, localizados na parede do lado direito, e o interruptor principal e o mostrador do acelerador estão geralmente no console do lado direito. O monitor é muito fácil de você verificar, né? E ele maximiza muitas vezes aí a sua visibilidade num raio de 360 graus, né? Para que você possa operar também aí o seu equipamento de forma segura. As alavancas dos controles, né, por joystick, né, muito modernos hoje em dia, vão exigir um baixo esforço por parte do operador e geralmente é projetado para adequar-se naturalmente à posição do próprio pulso e do braço do operador, facilitando muito a nossa operação. Os assentos também oferecem aí uma grande variedade de ajustes para que o operador possa se ajustar da melhor forma possível, né, ao seu tamanho, do ponto de vista também de antropometria e de ergonomia, para adequar-se aí à estatura e ao peso também do operador, né? Importante a ser considerado neste início do nosso treinamento que o posicionamento dos joysticks e dos pedais normalmente eles não sofrem mudanças devido à marca ou até mesmo o modelo da máquina. Então, geralmente, estes dispositivos vão ficar sempre ali no mesmo local de sempre, né, mantendo aí um padrão específico para esse tipo de máquina e para esse tipo de equipamento, né? Vamos fazer aqui a projeção dessa imagem para você ter uma ideia representativa daquilo que o professor está falando, tá legal? Agora vamos falar um pouquinho sobre os comandos e instrumentos, mas antes vamos fazer uma pausinha para você poder tomar uma água, para eu poder tomar uma água aqui também, né? Equalizar, equilibrar aqui as nossas cordas vocais para que a gente possa ter um bom aproveitamento ainda do nosso curso. Então, a gente se fala daqui a pouquinho na continuação dessa nossa aula. Até já. Tchau, tchau.